No calor, no calor aqui a gente tem três meios de propagação. Lembrando que o calor é energia térmica em movimento, é o fluxo de energia térmica, né? De uma região quente para fria. E quando eu tenho isso, né, a condição calor, fluxo de energia térmica, fluxo de energia térmica, energia térmica. Beleza. Eu tenho três meios de propagação dessa energia. Beleza. Então vamos lá. É o seguinte, é o seguinte. Quando a gente fala do calor em si, a gente fala do fluxo de energia térmica, a gente tem três meios de propagação. E quais são eles, professor? Condução, convecção e radiação ou irradiação. Vamos trabalhar irradiação? Eu acho que fica melhor esse termo, para não me bater com outro de radiação. Porque você pode topar na literatura radiação ou irradiação. Vai dar tudo o mesmo termo quando você está falando de calor, né? Vamos imaginar situações básicas, né? Numa aula aí, foi na aula, fiz um vídeo, né? Postei aí no YouTube, falando sobre temperatura e calor. Aí tem um momento que eu falo de você estar lá mexendo com a panela e esquece a concha toda metálica ali dentro da panela, e quando você pega na concha, ela está quente, né? No início, quando você está lá mexendo, só a concha está quente, mas o cabo não. É um tipo de propagação do calor. Lembrando que calor é energia térmica do quente e do frio. Né? Tem aquelas situações também onde você assiste filme americano, vou falar assim, porque são ou filmes que passam em regiões que fazem frio, né? Bastante frio, mais que cristalino. E é muito comum, às vezes, mostrar as casas e elas terem aquecedores. Né? Então, elas tendo aquecedores, esses aquecedores sempre são instalados embaixo. Aqui no Brasil a gente vê muito ar-condicionado, eles são instalados em cima. Você nunca vai ver um ar-condicionado instalado embaixo. Assim, você pode ver, claro, mas é errado porque você instalou embaixo. Né? Isso é um dos processos de propagação do calor. Né? Ou talvez você está lá assistindo um vídeo, o cara está lá, sei lá, assistindo uma série. Né? O cara está fazendo uma exploração numa mata fechada, onde não consegue carro, nem passar gente a pé, e o cara vai para o balão, um exemplo, balão. O cara está lá mandando fogo dentro de um balão. Ali, ali é um processo de propagação do calor, entendeu? Também, ali é calor envolvido ali no processo. Isso aí, Cauã. O calor, o ar quente sobe e o ar frio desce. Isso tem a ver com densidade, corretamente. E outra coisa também, às vezes você está ali, né? Acontece muito. A gente está aqui dando aula, vocês têm, sei lá, agora é o quarto horário, né? Isso. Aí vamos considerar que no terceiro horário vocês tinham educação física. O cara vai ali, joga uma bola, corre e tal. E chega aqui na sala, eu tô de boa, né? Tranquilo, fresquinho, não corri. Tava dando outra aula na outra turma. Chega aqui para vocês, antes de você encostar, aproximar de mim, professor, estava ali e tal. Eu sinto que você está quente. Entendeu? Ou você aproxima de um veículo que o cara acabou de chegar numa viagem longa, você vê ali que na região do motor e tal, o carro tá. Antes de você encostar, você já sente que está quente. Né? Isso ali é um outro processo de propagação do calor. Né? Então, dando nome aos bois aí, quando você tem propagação do calor em meios sólidos, vamos falar assim, né, que é o que você vai mais deparar, que é um dos processos de propagação, que chama condução. A condução ela é muito nítida de você enxergar esse processo quando o corpo está em estado sólido. Professor, mas só no sólido que vai acontecer a... Não, você tem aquelas... Né, a matéria não está 100% sólida, você tem a condição de condução também. Beleza. Na condução, o que acontece na condução? Você tem ali um material, você tem um material, uma barra metálica. Dentro dessa barra metálica ali,
você vai ter partículas, né? De ferro, todas as moléculas ali, os átomos ligados um com o outro. Quando você esquenta uma extremidade dessa barra, é a primeira região que vai aquecer. Aqui, ó. Essa região aqui, sem folhar. Vou fazer o símbolo do aquecimento que fica melhor ali no esse desenho. Eu tô parecendo mais uma coroa. Aquecimento aqui, ó. Aquecimento. Então vamos lá. Então o que, que vai acontecer aqui? Quando você. Símbolo do aquecimento, viu? Você tem uma barra de metálica ali, né? E quando você esquenta essa região dela, a primeira região que vai aquecer é essa aqui, né? Esse lugar aqui. Professor, o que vai acontecer ali mesmo? Eu estou pensando aqui que quando a gente aquecer essa extremidade, essas partículas vão agitar mais. Isso. Mas vamos pensar no estado de agregação daquela barra, né? A agregação das moléculas vão estar bem juntas, né? No estado sólido. Então, quando você aumenta a agitação de uma partícula, logo você vai agitar outra partícula vizinha. Que essa partícula vizinha vai agitar outra partícula vizinha. Se você está aumentando a agitação, você está aumentando a temperatura. Então vai acontecer o seguinte: essas partículas aqui vão agitar mais, que logo vai agitar essa aqui mais, que logo vai agitar as outras também, até todas ter a mesma agitação. Então, no momento que está acontecendo, passando energia térmica dessa região mais quente indo para cá, o nome que a gente conhece para isso é calor desse processo, que é fluxo de energia térmica em trânsito. Só porque, como está acontecendo um compartilhamento de agitação de partículas por partícula, esse tipo de calor é conhecido como condução. Então, quando você fornece energia térmica para um determinado corpo em estado sólido, e ele começa a agitar ali, né, as partículas ali dentro, e ele começa a distribuir essa energia para todo aquele corpo, o processo chamado ali se chama condução. Professor, você está dizendo para mim que quando eu esqueci a colher lá, na hora que eu estava fazendo um arroz, um feijão, que seja ali, uma carne, e aquela colher toda metálica, ela aqueceu todinha por condução, que é um dos processos de propagação do calor? Isso. Então é isso que aconteceu ali. Né? Lá na casa do meu pai, o que acontece? Lá tem um muro, e de meio-dia para frente, o sol bate do outro lado do muro, né? É muito comum a gente encostar desse lado de cá, nem encosta, dependendo do dia a gente nem encosta, né? Assim, a gente já sente as encostas, aqui tá quente, né? Tá radiando a energia térmica ali, né? É um dos processos também, claro. Mas a gente falando diretamente da condução. Cara, vamos pensar comigo, do outro lado da parede o sol tá batendo diretamente, então tá agitando mais as partículas do cimento, do tijolo. Aumentando a agitação das partículas, está aquecendo. Como que essa energia veio parar do outro lado até aqui? Como que ela conseguiu ser transferida? Através do processo de propagação, condução. Entendeu? Então, esse é um dos processos. O outro processo que a gente tem, só conferir no horário aqui, o outro processo de propagação que a gente tem se chama convecção, que é aquela situação que eu falei para vocês. Você tem o ar-condicionado, né? Lá, convecção. Convecção. Você tem um ar-condicionado que ele é instalado na região superior ali da sua residência. Do nada você está aí agora no ar-condicionado. Né? Não é dúvida minha, não. O que, que o ar-condicionado faz? Ele resfria todo esse ar aqui de cima, ó, de azul. Aí você tem ali um cômodo. Vamos considerar aqui que é uma imagem 2D do seu quarto. Você está aqui, ó, assistindo minha live, bem nesse cantinho, assistindo minha live. Tá com um fone de ouvido também, igual o meu. Então, beleza. O que que acontece aqui, ó? O ar-condicionado, claro, ele tem como você mudar a direção dele, mas vamos falar de um modo mais geral. Ele resfria todo esse ar aqui em cima. O ar, quando ele é resfriado, vamos pensar assim, ó. Se você está diminuindo a energia térmica, você está diminuindo a agitação, as partículas estão fazendo o quê? Ficando mais paradas, né? Vamos pensar assim, e ficando mais próximas da outra.
né? Então elas vão ficar mais juntinhas, então você está aumentando a densidade dela. O ar frio ele é mais denso, então ele desce. E o ar quente que está aqui embaixo da sua casa, ele sobe. Então fica fazendo todo esse processo. A convecção acontece em fluidos em gerais, gás, líquidos e vapores, fluidos em gerais. Professor, você está dizendo então para mim que se eu for para a Alemanha, né, e for morar lá, o aquecedor está embaixo, porque todo o ar que está aqui está frio, então ele vai aquecer esse ar aqui de baixo, ele vai ficar mais leve e vai subir? Isso. Convecção, é um dos processos. Por isso que, né, você está lá na casa da sua avó, ela fez um café quentinho, você é um menino levado, né, teimoso, aí ela vai lá, faz um café, você destampa a garrafa, põe o café, fica 1000 anos ali com a garrafa aberta, sua avó vai lá e dá com você, o café não esfriar. Porque o ar quente que está ali dentro, para ajudar a conservar seu café, ele é mais leve, ele sai na tampinha da garrafa, e o ar frio da atmosfera entra. Então, convecção. Sólidos, condução, convecção, fluidos em gerais. E o outro que a gente tem, irradiação. Só para finalizar essa breve irradiação. Beleza. O que essa irradiação apresenta para a gente? Seguinte, você tem ali um fogãozinho lá na sua casa, você resolve fazer um frango assado, lá um molho, sei lá, o que seja. Com isso, nossa, eu sou um bom desenhista, bicho. Com isso, você vai ter o seguinte, né? Você vai ter ali, ó, você ligou o forno para ajudar lá a sua mãe a fazer essa carne assada, que seja, e ele está lá 200 graus Celsius. Quando você chega na cozinha, próximo do fogão, você sente que ele está quente. Ele vai estar irradiando essa energia térmica. Né? Todos nós radiamos energia térmica, em resumo. Então, assim, o que é irradiação? Né? É a forma da energia térmica transitar de um corpo para outro, ou no meio que tem matéria ou não tem matéria. Como assim, professor? Vamos pensar o Sol. Dos dois processos que eu falei aqui, ó, condução precisa de matéria, sólido, convecção também precisa de matéria, meio material, sólido, convecção, fluidos em gerais, gás, líquidos e vapores. Né? E a irradiação tanto faz, onde tem matéria, meio material ou não. Onde está o Sol e nós aqui? 150 milhões de quilômetros de distância. Ausência de matéria, baixa ausência de matéria. Né? Como que essa energia do Sol chega até nós? Através da irradiação. Ele está lá extremamente quente, né? Vários graus, vários kelvins lá de temperatura muito alta, fornece essa energia térmica para nós em meio de radiação. O que acontece? Ela é convertida em energia em ondas eletromagnéticas, propaga onde não tem matéria, quando chega na atmosfera nossa é convertida, né, nessa energia térmica. Então, aquela situação de você ter um objeto, aquecer ele e falar para uma professora, falar para uma pessoa, né? Falar assim, encosta aí, você falar esquentou, não encosta, às vezes a pessoa não sabe, antes de encostar já sente que está quente, porque aquele corpo está irradiando energia térmica. Beleza? Tão longe que demora 8 minutos para chegar aqui. Isso, brother. 8 minutos demora para chegar aqui essa energia térmica, a luz, né? Isso aí é velocidade, escala média, né? Você faz a continha básica lá. 8 minutos. Então, a luz que a gente está recebendo aqui é de 8 minutos atrás que saiu lá do Sol. Interessante, né? Mas é isso aí, galera. Então, vou compartilhar esse videozinho lá com vocês no YouTube. Você entra lá, deixa um like. E é isso aí. Vou interromper essa gravação.